Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. O presidente Lula confirma salário mínimo de R$ 1.320 e aumento da isenção do imposto de renda. Quem ganha até 2 salários mínimos não vai pagar o imposto. Quem está em busca da tão esperada aposentadoria precisa ter paciência ao solicitar o benefício. É que a espera para análise dos pedidos feitos ao INSS está cada vez maior e pode ser, em alguns casos, de quase 3 meses. Não são poucas as pessoas que há tempos esperam retorno de análise da solicitação junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O Gerivaldo, por exemplo, está em busca pela aposentadoria pela 3ª vez. Eu venho pessoalmente, aí fala, liga no INSS, aí você dá entrada no INSS pelo celular. Voltou tudo pro zero de novo. Assim como ele, a Margarida está aguardando o benefício. Há quase 4 anos ela espera o retorno do setor que analisa solicitações de aposentadoria. Fico sabendo que eu recebo do INSS é que a fila está muito grande, que tem que ter paciência, que quando tiver resolvido eles mandam pelo meu INSS, que a consulta é por lá. A espera por análise de benefícios junto ao INSS aumentou ainda mais após a pandemia. Segundo o Instituto, cerca de 1.230.000 pedidos estão em análise. A diferença é que antes a fila era física nas portas das agências e agora ela é digital. A gente tem a reforma da Previdência em 2019. Todos os juristas, todos os servidores, eles precisaram se adaptar e conhecer essa legislação. Então, isso atrasa, causa uma insegurança na análise. Aí a gente teve a informatização do INSS, que é o INSS digital, o meu INSS. Então, isso também acabou tendo vários problemas técnicos, as pessoas não estavam conseguindo acessar. A pandemia, fechamento das agências. E um outro fator, o fator humano, o fator de pessoal. Muitos servidores, com medo da reforma da Previdência, pediram aposentadoria. Então, diminuiu a quantidade de funcionários. Então, a mão de obra humana do INSS diminuiu muito. Caso o retorno de análise demore mais de 85 dias, que é o tempo médio nacional para a conclusão do pedido segundo o INSS, a recomendação é que o solicitante procure a Justiça, que irá acionar o Instituto. Mas e se o pedido de benefício for negado, como proceder? Se isso acontecer, nem entre com recurso, já vá direto para o judiciário, porque, novamente, o INSS vão reiniciar esses prazos de 30 ou 45 dias e a pessoa vai ter novamente um problema aí com essa fila virtual. Neste caso, além de evitar uma nova fila, o trabalhador pode estar mais próximo do benefício, que para muitos é fundamental. Tem minhas contas para pagar, o pouquinho que eu recebo, pago minhas contas e compro a pavinha para comer. Não é? A Defesa Civil está em alerta em Belo Horizonte. O alto volume de chuvas das últimas horas na capital mineira aumentou o risco de ocorrências na região. O temporal da última madrugada voltou a assustar os moradores de áreas com histórico de inundações. Olha isso, velho. Agora vai bater aqui, vai sair a água. Vai bater aqui, ó. Vai sair, subir agora, ó. Misericórdia. Bernardo Vasconcelos. Que coisa, hein? Subiu de novo. Motoristas também foram surpreendidos e ficaram submersos. Com a ajuda de cordas, moradores e bombeiros, 3 jovens que estavam dentro de um carro arrastado pela água foram resgatados. Essa árvore caiu em um veículo e depois foi levada pela força da correnteza. Agentes de trânsito interditaram avenidas e ruas onde o risco é considerado alto. A Defesa Civil atendeu 48 chamados, a maioria em regiões com alagamentos. De acordo com o órgão, os alertas para possíveis temporais vão ser reforçados durante o carnaval. E os bombeiros resgataram nesta madrugada os corpos de um homem e da filha dele soterrados durante um deslizamento de terra em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O corpo da mãe já havia sido localizado ontem. Uma outra mulher de 52 anos também morreu por causa das fortes chuvas que atingiram a região no início da semana. A Polícia Federal deve encaminhar até amanhã um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, para que defina de quem será a competência para investigar a atuação de alguns militares durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro.
A PF apura se houve conivência de militares na ação dos extremistas. O governo quer saber se essa investigação será submetida ao STF ou à Justiça Militar. Até o momento, existem 85 inquéritos abertos sobre os atos antidemocráticos. Das 1.500 pessoas presas em flagrante após as invasões, 24 estão em prisão preventiva. Outros 12 mandados de prisão já foram autorizados. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que mais de 68 mil armas já foram recadastradas pela Polícia Federal. O ministro comemorou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que manteve os efeitos do decreto do presidente Lula com as novas regras sobre armamentos. O recadastramento das armas de fogo faz parte de uma série de ações previstas no decreto assinado no dia 1º de janeiro pelo presidente Lula. A norma suspendeu a concessão de novos registros de armas aos chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, reduziu os limites para a compra de armas e munição e suspendeu novos registros de clubes e escolas de tiro. O decreto foi questionado na Justiça e a Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo. O ministro Gilmar Mendes considerou que o decreto respeita a Constituição e suspendeu todas as decisões de instâncias inferiores contrárias ao decreto, até que o STF analise o caso. Segundo o ministro da Justiça, levantamentos já comprovam a importância do decreto para retomar uma política de controle sobre o armamento no país. Nós observamos uma queda substantiva. Alguns números já foram divulgados. E nós temos um outro número aqui sobre registros, requerimentos de registros de armas, que é o número consolidado relativo ao mês de janeiro. No mês de janeiro de 2022, houve pedidos de registro de 9.719 armas. Este número, em janeiro de 2023, cai para 3.888. O decreto, além de estar compatível com a Constituição e com a lei, e está produzindo efeitos positivos. O governo vai reavaliar na próxima quarta-feira se mantém os corredores aéreos sobre Roraima ou se antecipa o fechamento do espaço aéreo nas terras indígenas Yanomami. Na última segunda-feira, a Força Aérea prorrogou até o dia 6 de maio a abertura dos corredores para que seja feita a retirada dos garimpeiros que ocupam ilegalmente a região. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, o governo vai avaliar se, por causa da medida, o ritmo de saída dessas pessoas diminuiu e se uma antecipação do prazo será necessária para agilizar a retirada. E agora, na segunda reportagem especial sobre a crise humanitária que afeta o povo Yanomami, você vai ver que discussão política e jurídica contribuiu com a tragédia. Quem são os responsáveis e o que poderia ter sido feito e não foi para evitar as mortes de centenas de povos originários? A demarcação da terra indígena Yanomami foi homologada e registrada em 1992. São quase 10 milhões de hectares, abrangendo municípios do Amazonas e de Roraima, em toda essa parte aqui, na divisa com a Venezuela. Para ter uma ideia melhor da dimensão, a área é mais ou menos o tamanho de Portugal. E é uma terra tradicional, identificada pela FUNAI através de estudos antropológicos. Lá vivem aproximadamente 35 mil indígenas, entre Yanomami, Iekuana e indígenas isolados. Mas nos últimos anos, o território chegou a ser ocupado por quase 40 mil garimpeiros ilegais. A busca pelo ouro e cassiterita nas terras Yanomami, localizadas em Roraima e no Amazonas, foi intensificada ao longo dos últimos 4 anos. O garimpo ilegal destruiu mais de 3 mil hectares e afetou 110 comunidades indígenas. Com as águas contaminadas, a fuga dos animais de território explorado e a chegada de doenças antes não registradas fez com que os Yanomami perdessem as condições de uma alimentação adequada. Com isso, quase 600 crianças morreram por desnutrição, malária e infecções respiratórias durante o último governo. Para especialistas, existe uma ligação direta da gestão Bolsonaro com o agravamento da crise humanitária na região. No mesmo dia da cerimônia de posse, já são assinados os primeiros decretos esvaziando as competências da FUNAI.
Então começa aí uma série de atos administrativos, de decisões políticas e de desmontes financeiros e também os aparatos fiscalizatórios protetivos, não apenas do meio ambiente, mas das terras indígenas. Há cerca de 30 anos, em 1993, já afetados pela busca pelo ouro, o povo Yanomami vivenciou um confronto armado entre garimpeiros. O episódio ficou conhecido como Massacre de Hashimu. A chacina, que vitimou 16 indígenas, foi classificada e julgada como genocídio. Agora, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a abertura de inquérito policial para apurar se a crise humanitária se enquadra como um novo crime de genocídio. O genocídio pode ocorrer com uma série de medidas concatenadas, ações e omissões que levam ao extermínio daquela cultura. Seja o extermínio cultural, etnocídio, seja o extermínio físico, o genocídio. A Polícia Federal entrou com investigação para apurar se houve omissão de agentes públicos. Em janeiro, o Ministério Público Federal afirmou que entre 2019 e 2022, o governo foi cobrado a atuar contra os invasores, mas não o fez. Entre os crimes de violência, a PF também investiga o assassinato de 3 indígenas por garimpeiros em Roraima no dia 5 de fevereiro. Segundo o advogado, pelo menos 4 crimes devem ser investigados. Prevaricação, autoridades públicas que não fizeram o que a Constituição lhes determina que seja feito. Omissão quando o dever lhes cabe atuar. O servidor público não pode deixar de atuar quando ele tem esse dever funcional, por competência. O próprio genocídio e o crime contra a humanidade. Nesse ano, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e, pela primeira vez, uma mulher indígena foi nomeada presidente da FUNAI. A fundação tem apoiado as ações do governo junto às Forças Armadas e ao IBAMA para desmontar o garimpo na terra Yanomami. Um decreto assinado pelo presidente Lula autorizou a aeronáutica a monitorar o espaço aéreo na região para a saída voluntária dos invasores. Diversos vídeos mostram garimpeiros fugindo. É preciso identificar quem realmente financia os garimpos ilegais, quem são os proprietários das aeronaves, e agora os garimpeiros só estão saindo de lá porque o governo fechou o espaço aéreo da terra Yanomami. Então eles não têm como se sustentar. Quem acompanha a história dos povos indígenas e o ataque que suas terras têm sofrido ao longo dos anos no Brasil são unânimes em dizer que tudo seria diferente se houvesse mais respeito e proteção aos povos originários. Os Yanomami, assim como a maioria dos povos indígenas, eles são autossuficientes, né? Quando as terras deles são protegidas, não estão invadidas por pessoas de fora, eles são autossuficientes. Na floresta, eles conseguem tudo o que eles precisam, de comida, medicamento, ferramentas, instrumentos para fazer abrigo. Então, eles não dependem de ninguém de fora se a terra deles está protegida, né? E eles têm vivido assim há gerações, há milhares de anos. Enquanto houver atuação garimpeira dentro do território indígena Yanomami, essa situação não vai ser resolvida, né? A presença deles é o que causa essa situação de saúde que a gente está vendo. Vamos às notícias internacionais. Ao menos 8 civis morreram e 19 ficaram feridos em bombardeios massivos da Rússia sobre várias cidades ucranianas nas últimas 24 horas. Segundo Kiev, Moscou lançou 36 mísseis. Bombas danificaram a infraestrutura de energia de várias cidades. A maior refinaria do país foi atingida. Autoridades ucranianas divulgaram um vídeo em que dizem ter destruído bombas termobáricas, um armamento proibido pela Convenção de Genebra. Quando deflagrado, provoca temperaturas altas e vácuo. Quem está perto morre instantaneamente. Pessoas mais distantes sofrem danos cerebrais, lesões nos pulmões e cegueira. E na China, milhares de aposentados saíram às ruas das cidades de Wuhan e Dalian para protestar contra o governo. Autoridades locais fizeram cortes no valor do seguro-saúde. As manifestações ocorreram na quarta-feira. É o segundo protesto contra os cortes em uma semana. Municípios chineses estão com as contas sobrecarregadas por casos de Covid e da desaceleração do mercado imobiliário. O número de mortes pelo terremoto na Turquia e na Síria subiu para mais de 42 mil.
Há 10 dias do terremoto, equipes ainda encontram sobreviventes. Veja na reportagem de Alisson Negrini. Em Karamanaras, uma das cidades mais destruídas pelo terremoto na Turquia, a adolescente de 17 anos, Aleyna Olmes, foi encontrada depois de mais de 250 horas sob os escombros. O apoio de equipes internacionais é essencial na missão de encontrar sobreviventes, mas muitos socorristas já começaram a retornar para seus países. Em Istambul, voluntários chineses foram aplaudidos. A equipe japonesa também já encerrou a missão e ficou em silêncio, em luto às vítimas antes de deixar o país. Em Hatay, o dia foi marcado por um susto. O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, conversava com funcionários de hospital de campanha montado para atender as vítimas quando um aquecedor improvisado explodiu ao lado deles. Ninguém ficou ferido. O governo turco continua pedindo ajuda agora, principalmente para começar a reconstrução das cidades atingidas. A Organização das Nações Unidas pede $1 bilhão em ajuda para as vítimas do terremoto. A ONU diz que esse valor pode financiar apoio humanitário por 3 meses para mais de 5 milhões de pessoas afetadas. A Cruz Vermelha também fez um apelo de $700 milhões para ajudar sobreviventes na Turquia e na Síria. De Lisboa, Alisson Negrini para o Rede TV News. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou pela primeira vez sobre o balão espião da China e outros 3 objetos aéreos abatidos recentemente na América do Norte. Os detalhes com o correspondente da Rede TV em Los Angeles, Fábio Borges. O presidente Joe Biden afirmou não haver evidências de que os 3 objetos voadores não identificados têm relação com o programa de balões espiões da China ou de qualquer outro país. Biden disse que os 3 objetos abatidos eram, provavelmente, balões ligados a empresas privadas, instituições de recreação ou pesquisas científicas. Os destroços ainda não foram recuperados. As especulações sobre OVNIs, os objetos voadores não identificados, aumentaram no último fim de semana, quando os Estados Unidos derrubaram os 3 objetos no Canadá, Alasca e sobre o Lago Huron, nos Estados Unidos. Jatos da Força Aérea Norte-Americana já haviam abatido, no dia 4 de fevereiro, um balão na costa da Carolina do Sul. Os Estados Unidos recuperaram os destroços e afirmaram se tratar de um aparelho de espionagem da China. O governo chinês, no entanto, explicou que o balão era de uso civil para meteorologia e argumentou que o equipamento desviou de curso por causa da força dos ventos. De Los Angeles, Fábio Borges, para o Rede TV News. Uma pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, em parceria com a Federação Latino-Americana de Magistrados e com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas, revelou que o Brasil está entre os países da América Latina onde os juízes mais recebem ameaças. O estudo ouviu 1.573 juízes de 16 países para traçar um perfil da magistratura latino-americana. Entre os dados analisados está a segurança. A pesquisa aponta que o Brasil só ficou atrás da Bolívia no índice de magistrados que já receberam alguma ameaça à vida ou à integridade física. 50% dos juízes brasileiros responderam que já foram ameaçados, contra 65% dos bolivianos. Nos demais países, a média varia entre 30% e 45%. No Chile e no Equador, ela é inferior a 25%. 15% dos juízes brasileiros também responderam que se sentem totalmente inseguros. E apenas 20% disseram se sentir bastante seguros. No Brasil, hoje, são centenas de magistrados privados das rotinas mais comuns da vida do cidadão, como levar um filho à escola, passear no parque, ir à farmácia ou ao supermercado, porque estão ou com escolta, ou com segurança, com uma série de restrições em razão do exercício
da sua profissão. Os resultados da pesquisa foram encaminhados à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O levantamento concluiu que os ataques ao Estado Democrático de Direito aumentaram nos últimos anos e que a segurança dos magistrados precisa se adequar ao alto nível de risco. Ao serem questionados sobre fatores importantes para a segurança, 47% dos juízes brasileiros reforçaram a necessidade da efetivação de colegiados para análise de crimes de maior gravidade. A blindagem de veículos recebeu o apoio de 27%. Também foram citados escolta pessoal, alteração no horário de trabalho e mudança de localização dos fóruns para regiões centrais. Foi depois da retirada da escolta que a juíza Patrícia Acioli foi assassinada na porta de casa em Niterói, na região metropolitana do Rio, em 2011. Ela chegava do trabalho no Fórum de São Gonçalo, onde havia assinado, naquele dia, os pedidos de prisão de 2 policiais militares que a seguiram e cometeram o crime. Eles integravam uma milícia acusada de forjar centenas de autos de resistência para encobrir execuções. 11 policiais foram denunciados e condenados. Entre eles, o ex-comandante do batalhão do município, Cláudio Luiz Silva de Oliveira. O ex-marido da magistrada conta que Patrícia recebia ameaças, mas nunca acreditou que elas pudessem ser concretizadas. Ela acreditava o seguinte: olha, eu não faço mal para ninguém e não tem por que ninguém me fazer mal. E ela acreditava muito nessa questão da democracia, do Estado Democrático de Direito. Ela acreditava o seguinte: olha, no dia que começar a matar juiz, aí acabou, a gente não tem mais segurança para nada. A Americanas anunciou o novo diretor-presidente da empresa. O nome de Leonardo Coelho foi aprovado ontem pelo Conselho de Administração. Em nota, a Americanas informa que o executivo será fundamental na condução do processo de recuperação da companhia. Leonardo Coelho substitui o ex-presidente Sérgio Rial, que deixou o cargo depois de descobrir um rombo de 20 bilhões de reais nas contas da empresa no mês passado. Hoje, o grupo informou que apresentou aos credores um plano envolvendo um aporte de 7 bilhões de reais. O valor viria dos acionistas de referência da empresa, mas a proposta não foi aceita. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que a instituição não tem nenhum real de risco com a Americanas e que o banco não vai tomar nenhuma decisão em relação à empresa, que isso compete à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central. Mas Mercadante afirmou que vai discutir com o Ministério da Fazenda e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, a abertura de uma linha de crédito para os pequenos e médios fornecedores da Americanas. As declarações foram feitas durante uma reunião na sede do BNDES no Rio de Janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a busca e apreensão do conteúdo dos e-mails institucionais dos diretores, administradores e gestores das lojas Americanas. A busca havia sido autorizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Moraes atendeu a um pedido dos advogados da empresa, que alegaram que a perícia nas mensagens não delimita o objeto que tem de ser apreendido. O governo federal anunciou hoje novos reajustes no benefício das bolsas de iniciação científica e de pós-graduação. Os aumentos são resultado da pressão dos bolsistas. Apesar de reconhecer que o reajuste é significativo, a Associação Brasileira de Ciências disse que os valores ainda não são suficientes para alavancar as carreiras científicas. 10 anos. Esse foi o tempo sem reajustes nas bolsas de pós-graduação. E a falta de incentivo desestimulou muita gente. Desde 2019, 4 mil bolsistas abandonaram projetos para trabalhar na iniciativa privada. O ministro da Educação, Camilo Santana, reconheceu o problema e culpou o ex-ministro Victor Godoy de não dialogar com as instituições de ensino superior. Após cobranças dos estudantes, o governo federal afirmou que trataria o tema com prioridade e hoje anunciou os investimentos. Com o reajuste, as bolsas de mestrado passam de R$ 1.500 para R$ 2.100. Já quem faz doutorado vai ganhar R$ 3.100. Nos 2 níveis de ensino, o aumento foi de 40%.
Os bolsistas de pós-doutorado passarão a ganhar R$ 5.200, um reajuste de 25%. No ensino superior, as bolsas de iniciação científica vão para R$ 700, um acréscimo de 75%. Quem participa dos programas de iniciação científica no ensino médio terá bolsa de R$ 300. É o maior aumento, 200%. A formação de professores da educação básica, hoje com valores que variam de R$ 400 a R$ 1.500, terá reajustes de até 75%. As bolsas para universitários em situação de vulnerabilidade social, que vão de R$ 400 a R$ 900, terão reajustes que podem chegar a 75%. Criadas em 2013, elas nunca foram reajustadas. O governo federal também divulgou que, ao longo deste ano, haverá a concessão de mais 10 mil bolsas de pós-graduação. Todo o investimento anunciado hoje deve custar mais de 5 bilhões de reais. O orçamento da CAPES, nós estamos aumentando de 3,4 bi, aproximadamente, de 2022 para 5,4 bi esse ano. É um aumento só na CAPES de 2 bilhões de reais para garantir o pagamento das bolsas do ano passado e a ampliação e o reajuste anunciado hoje. Luciana Santos, a ministra da Ciência e Tecnologia, criticou o governo de Jair Bolsonaro por não promover reajustes e ainda congelar verbas na educação. A ministra garantiu: não haverá novos bloqueios. Corte em universidade, de custeio, de bolsa, né? Isso aconteceu nesse período recente desse governo anterior, que não tratava a ciência nem a educação como prioridade. O investimento em educação é o melhor e o mais barato investimento que o Estado pode fazer. Porque esse país não quer a vida inteira ser exportador de minério de ferro ou exportador de commodities, soja e milho. Esse país quer ser exportador de conhecimento. E o reajuste nas bolsas de estudo, anunciado hoje, vai beneficiar mais de 280 mil pesquisadores em todo o país. E a gente foi conversar com eles para saber o que muda na vida real. Flávia é aluna de pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2020, ela conseguiu uma bolsa de estudos para desenvolver uma pesquisa sobre a Covid-19. O governo lançou um edital de emergencial e eu entrei por esse edital, que era para desenvolver projetos sobre a pandemia. Ela faz doutorado na área de genética e, com o reajuste anunciado hoje pelo governo federal, o valor pago a essa categoria de bolsistas vai passar de R$ 2.200 por mês para R$ 3.100. Todo mundo chama de bolsa, mas na verdade é o salário do cientista que a gente recebe para desenvolver nossa pesquisa, nosso trabalho. Estava tendo um retorno assim, não um retorno, um salário que não era valorizado há muitos anos. Diogo faz mestrado no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e também conseguiu uma bolsa de estudos. Agora, o valor que ele recebe vai passar de R$ 1.500 para R$ 2.100. Eu não sou de Belo Horizonte, eu venho de outra cidade, sou de Divinópolis. E quando a gente vem para cá, só aluguel, quando era R$ 1.500, comia já mais de metade da bolsa. Agora, com esse reajuste, vai dar assim, um apoio maior, né, para a gente conseguir viver um pouco melhor. O Instituto de Ciências Biológicas da UFMG é um dos maiores centros de pesquisa em universidades públicas e privadas do país. Entre os projetos desenvolvidos com a ajuda de bolsistas está a Spintec, primeira vacina 100% brasileira contra a Covid e as variantes do vírus. Em todo o país, cerca de 280 mil pesquisadores recebem bolsas de estudo com recursos públicos. Aqui na UFMG são aproximadamente 6 mil. A maioria, alunos de mestrado e doutorado que atuam em mais de 3 mil trabalhos científicos. As bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação e do ensino médio também tiveram reajuste. O Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, tem 400 alunos nesta categoria. Outros 400 são cientistas voluntários e aguardam uma oportunidade para se tornarem bolsistas. Está sendo um dia especial para os nossos alunos de mestrado e doutorado que começam a recuperar uma defasagem já de alguns anos das bolsas, mas também para um incentivo para esses alunos muito jovens da iniciação científica. Isso, para o contexto brasileiro, é fundamental. A gente não faz pesquisa científica sem alunos, sem estudantes. O Conselho Monetário Nacional realizou hoje a primeira reunião no governo Lula. Vamos a Brasília.
conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem mais informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Havia uma grande expectativa nesse encontro, né? E foi anunciada alguma decisão sobre as metas de inflação? Na verdade não, viu, Augusto? Boa noite a você, também a Gabriela e a todos que nos acompanham. Apesar dessa expectativa, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia anunciado que a meta da inflação não estaria na pauta dessa reunião do Conselho. Mesmo assim, durante toda a semana, pessoas ligadas ao governo federal e ao próprio mercado financeiro já haviam levantado essa possibilidade, que acabou sendo frustrada. Isso porque essa reunião acabou acontecendo depois de duras críticas do próprio presidente Lula, a política do Banco Central e as altas taxas de juros, que estão em 13,75%. O presidente já sinalizou o desejo de aumentar as metas da inflação para se abrir um espaço para quedas de juros. No entanto, essa possibilidade de mudança nas metas é vista com receio por alguns economistas do mercado e pelo próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele alerta que isso poderia ter um efeito inverso e acabar prejudicando a economia. Sem essa discussão, o Conselho Monetário Nacional aprovou apenas 3 temas. São eles: o balanço do Banco Central, referente ao ano passado, a regulamentação da atividade de confederações de serviço, que atuam com cooperativas de crédito, e a regulamentação de atividades de bancos comerciais e bancos múltiplos. Sobre esse item, o destaque é para a medida que permite aos investidores brasileiros maior acesso ao mercado de títulos globais, sem necessidade de manter as contas no exterior. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. Boa noite para você. E a gente conversa agora ao vivo com o nosso comentarista Kennedy Alencar, que está aqui no estúdio hoje com a gente. Boa noite para você, Kennedy. Prazer ter você aqui com a gente. Olá, Augusto. Boa noite para você. Prazer estar aqui. Gabi, boa noite também. Boa noite, ótimo estar aqui em São Paulo com vocês. Bom. Ô, Kennedy, eu tenho uma matemática para você. Diante da falta de orçamento para pagar todas as despesas, né? 3 pontos. O governo Lula anunciou um reajuste real do salário mínimo, a correção das bolsas de estudos e também do valor do imposto de renda. Como é que batem essas contas aí? Augusto, é o primeiro pacote de bondades do Lula como presidente no exercício do cargo. Ele acha importante, politicamente, começar a cumprir promessas de campanha. Ele tinha falado que ia isentar a faixa de imposto de renda até R$5 mil. Não vai conseguir, isso vai depender de uma reforma tributária. No entanto, ele dá um reajuste real para o salário mínimo e aí entra a questão econômica, que é o Lula, ele acredita que é importante fazer a roda da economia voltar a girar. A gente está vendo, acabamos de ver a reportagem dessa luta entre o Lula e o Banco Central a respeito da taxa básica de juros, a Selic, que é a mais alta do planeta. E essa taxa é a taxa básica de juros da economia. Na ponta para o consumidor, os juros são muito maiores. O Lula acha importante dar um reajuste para a Bolsa, por exemplo. Desde 2013, essas bolsas de mestrado e doutorado estavam sem reajuste. Então, esse conjunto de políticas funciona para ele tentar, num ano de grave desaceleração da economia, a prévia do PIB mostrou isso, a economia cresceu, mas cresce no ritmo menor, ele tenta fazer uma injeção de recursos na economia. É uma receita que deu certo no primeiro mandato dele, que é essa receita de tentar recompor via o consumo, via injeção de recursos no bolso do povo. E Kennedy, depois da ida dele aos Estados Unidos, recentemente agora, né, o Lula vai à China, né, agora em março já. Queria saber o que você sabe aí sobre esses preparativos para essa viagem e o que difere a saída dele à China para a recente ida a Washington, nos Estados Unidos. Gabi, a viagem para os Estados Unidos foi política, era reatar uma relação com um parceiro fundamental. Para a China, é uma viagem comercial. O Lula fez uma reunião nessa semana com o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e com o Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, que cuida da articulação política. Eles querem levar a maior delegação empresarial já levada até a China, ou seja, o presidente quer criar uma grande comitiva de empresários. Há uma previsão de que, além de Pequim, que é a capital, ele passe também por Xangai, que é a cidade, o centro financeiro da China, enfim, um dos maiores centros financeiros do mundo, e ele entende que com a China tem espaço para o Brasil voltar a recuperar mais valor agregado, né? Exportar produtos manufaturados de maior valor e aumentar o saldo comercial com a China, que já é positivo para o Brasil, mas que também teve uma queda. Então, se nos Estados Unidos a gente viu política, na China vai ser comércio puro
é o que o presidente pretende na viagem que deve acontecer no finalzinho de março. Tá certo. Né, Kennedy? Negócios. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Um prazer te receber aqui. Boa noite, prazer é meu. E olha, no programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista o padre Júlio Lancelotti. E na entrevista, o padre Júlio afirma que a população que mais cresceu nas ruas é a LGBT. O drama da população LGBTQIA+. Que é o que mais cresce na rua. É o que mais cresce? É o que mais cresce. Por quê? Pela rejeição das igrejas e das famílias. E cresce o número de homens trans também na rua, que vivem também uma situação difícil. As mulheres trans têm os corpos retalhados de ferimentos causados pela polícia, por outras pessoas em situação de rua, por exploração sexual. Então, é dramático a situação dessas pessoas. E as igrejas não podem ser insensíveis a isso, nem a sociedade como um todo. E o padre Júlio ainda analisou a atuação do crime organizado na Cracolândia. Nós precisamos ir na causa. Qual é a causa daquilo? Alguém está ganhando em cima daquilo. Existe um crime organizado, como já falamos, o crime organizado não é porque eles têm WhatsApp, e-mail e secretária, é porque tem participação de agentes do Estado. Enquanto não se enfrentar as causas desse problema, é um negócio. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite e até amanhã.